Oi, gente linda. Eu sou Sidney Grassman, esse é o nosso canal Mania de Livros. Se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante e ajuda bastante o canal. Hoje é dia de falarmos sobre O Senhor das Moscas, de William Golding. Livro publicado em 1954 e que rendeu a William Golding o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. 10 anos depois, William Golding, que nasceu na Inglaterra em 1911, faleceu em 1993 aos 81 anos. Deixou uma literatura bastante vasta. Foi considerado pela revista The Times o terceiro dos 100 melhores escritores ingleses desde 1945. Não é pouca coisa. E ele realmente é um grande escritor, né? Esse foi meu primeiro contato com a literatura dele, mas já deu para perceber que ele tem aquele tipo que me agrada, assim, é um texto objetivo, que flui agradavelmente, apesar da densidade do tema. Minhas gatas começaram. Apesar da densidade do tema, mas é um texto que flui bastante bem, é um livro muito bom. Eu li ele rapidinho, assim, porque é um livro relativamente curto, tem 217 páginas. Essa minha edição aqui é da editora Nova Fronteira, é uma edição mais antiguinha, mas vocês encontram edições mais modernas por aí, capas mais bonitas. Essa minha capa aqui, ela não chega a ser horrível, é apenas feia. E essa edição aqui tem uma história, né? Eu tinha uma amiga, ela tinha um sebo, em 2016 o sebo fechou, ela precisou fechar as portas, lamentavelmente. Ela me deu vários livros. Aqui, ó, 9 de novembro de 2016. Eu estou com esse livro há vários anos na estante sem o ler. Mal sabia o que estava perdendo, porque, gente, é uma obra fantástica. Fantástica mesmo. O William Golding, ele tem uma frase relativamente famosa que diz: o homem produz o mal como a abelha produz o mel. A citação completa seria: qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos, ele se refere à Segunda Guerra Mundial, onde ele serviu, ele trabalhou na Segunda Guerra. Qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos terríveis, sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz o mel, estava cega ou louca. Bom, gente, vamos à história propriamente dita. Durante a Segunda Guerra Mundial, em vários momentos, os ingleses eles evacuaram as crianças da Inglaterra, porque a criança não deixa de ser um patrimônio bastante importante para um país. Então, eles tentando salvar esse rico patrimônio, em vários momentos, inclusive em outros livros eu já li sobre isso, é um episódio bastante triste. As crianças eram tiradas dos seus pais e levadas para longe, às vezes 4, 5 anos longe da família. É traumático, né? Coisas tristes que aconteceram, entre tantas outras, durante a Segunda Guerra. Nesse caso aqui, nós temos um grupo de meninos que são levados num aviãozinho para longe, não se diz para onde. E o aviãozinho cai, sofre um acidente, cai. O piloto provavelmente morreu, porque não se fala mais sobre ele. E as crianças vão parar numa ilhota do Oceano Pacífico. Elas estão entregues a si mesmas, elas não têm uma direção, elas não têm um adulto, e elas estão meio felizes com a situação, viu? Porque coisa boa, né? Não temos nenhum adulto perto de nós, somos crianças, um grupo mais ou menos de 12 meninos, e vamos nos divertir, essa era a ideia. A gente nota assim que o William Golding tenta e, na verdade, consegue através desse livro, nos provar que o mal predomina. Para mim, ele não teria que provar nada, porque eu tenho olhos para ver, né? Eu já tinha percebido. Mas
Esse livro aqui, que é um material bastante interessante para reflexão, é um livro bom para filosofia, para até mesmo para trabalhar em sala de aula, quem tem alunos maiores, né, não é meu caso. Porque assim ele traz um amplo material de reflexão em relação ao bem e ao mal. O que será que predomina na humanidade, o bem ou o mal? William Golden acredita que é o mal. E ele utiliza as crianças mais ou menos para mostrar a sua tese para nós, né? Por que crianças? Provavelmente porque elas tinham pouca experiência prévia, poucos conceitos formulados, poucas experiências de vida, e elas estavam então mais ou menos ápidas, elas eram como um material virgem que a gente poderia observar e pensar, vamos ver para onde que eles se inclinam, vamos ver para onde que eles vão. As crianças estão sozinhas na ilha. E logo, logo a gente percebe que o grupo se divide, como se dividisse em duas facções. Que a primeira coisa que as crianças pensam ao chegar na ilha é quem vai ser nosso chefe, nosso líder. E eles querem muito. Né? Eles querem isso. Sede do poder, né? E aí fazem uma espécie de votação. E o Ralph, que é um menino assim, forte, eles vão pelo lado assim do mais forte, do mais prático, daquele que provavelmente irá protegê-los melhor. O Ralph ganha essa eleição, ele ganha. E o Jack, que é o outro lado, o Jack é uma representação do mal, da ganância, né, do ódio. Ele não aceita aquilo, até porque ele tem um espírito de caçador e ele gosta, ele é ambicioso, ele gosta muito do poder. E ele secretamente começa a tramar contra o Ralph e a dividir o grupo, né? As primeiras preocupações do grupo eram em relação à liderança e também à sua sobrevivência mais imediata. Claro, nesse grupo nós temos um menino cujo nome não é falado, ele é conhecido por Porquinho, eu achei bastante indigesto esse apelido, mas é assim que ele é conhecido, o Porquinho. O Porquinho, ele é gordinho e frágil, e por ele ter essas características, né, é gordinho, é frágil, os outros meninos se aproveitam bastante dele. Eles o desprezam, eles o perseguem, ele sofre bastante, o Porquinho. O Ralph, no começo, também faz isso, depois começa a tentar protegê-lo, mas de uma maneira meio canhestra, assim, não quer se confrontar demais com o grupo, tem tudo isso, né? E o porquinho, ele é o único que usa óculos, e os óculos são usados para conseguir fogo através da passagem do sol pela lente dos óculos, eles produzem fogo. Tenho certeza que se eu estivesse lá não daria certo. Mas eles produziram um bom fogo. E logo começa aquela ideia de roubar o fogo por parte de Jack, né? À medida em que o grupo vai se dividindo cada vez mais. De um lado nós temos Ralph, que não é uma representação do bem, mas que é assim, oferece uma maior segurança, maior estabilidade, porque parece ter um melhor bom senso. Embora ali o bom senso mesmo quem tinha era Porquinho, mas eles o desprezavam. E do outro lado estava Jack, que era uma caricatura muito clara da maldade, da perversidade. Porquinho dava ideias ótimas, por exemplo, vamos construir cabanas, vamos construir uma fogueira bem grande no alto da montanha para fazer fumaça, atrair de repente um avião que está passando ou um navio. Mas os outros só queriam se divertir, aproveitar, manipular o poder, coisas assim. Eles descobrem porcos na ilha e aí Jack, que tinha um espírito de caçador, começa a querer caçar esses porcos. Também não explica de onde raios apareceram porcos, né? Eu imagino que por lá estiveram outras pessoas, provavelmente marinheiros, coisas assim, que largaram os porcos para comer em um outro momento. Os porcos então se reproduziram na ilha, havia uma vara considerável de porcos e eles começam a tentar caçá-los, porque eles só comiam caranguejos, frutinhas, e eles estavam assim com fome de uma comida mais substancial. Tudo isso é admiravelmente explorado aqui em O Senhor das Moscas, que, gente, é um livro lindo, é um livro bom, gostoso de ler.
Os meninos que vivem lá, além do porquinho, do Jack e do Ralph, são também o Robert, que tem assim uma índole perversa, que está sempre puxando o saco do Jack, o Roger também fica do lado do Jack, o Simon, que é o grande amigo do Ralph, dois gêmeozinhos que se chamam Eric e Sam, e que eles a tal ponto são vistos como uma unidade, eles a tal ponto parecem ser um só, que o grupo começa a chamá-los de Sameric, ou seja, Sam e Eric. Eu custei muito a entender quem era Sameric, porque o autor não explica, ele permite que o leitor vá fazendo a sua leitura e vai compreendendo que Sameric nada mais é do que a duplinha de gêmeos Sam e Eric, Sameric. Além desses meninos que estão mais ou menos na casa dos 12 anos, então assim, estão a um passo da adolescência, existe também um grupinho que eles chamam de os menores, que são os bem pequenininhos, crianças de 6 anos, dá muita peninha. Um deles desaparece, eles ficam apavorados, o que que aconteceu com o menino? E ele disse que tinha visto um bicho. Eu vi um bicho, ele diz. E logo, logo, os meninos vão criando uma espécie de mito. Dá para perceber também, através desse experimento maravilhoso que é esse livro, que o homem necessita de uma vida simbólica, além da sua vida cotidiana, da sua vida preocupada com a caça, com a sobrevivência, né, com o alimento, com as cabanas, com o fogo, mas também a necessidade de uma vida simbólica, uma vida mítica, uma vida interior. E é por isso que eles vão alimentando a ideia de que na ilha há um bicho. Mas que bicho é esse? Ah, é um bicho, é o bicho. Eles vão como que criando uma espécie de deidade a partir desse bicho. E que não existe, né? Não existe bicho nenhum na ilha, mas eles vão é uma maneira que o autor encontrou de mostrar que o homem precisa de crenças, né? Coloque o homem em qualquer lugar, ele vai formular um sistema de crenças. E não tem palavras para dizer como esse livro é bom. E lá pelas tantas, Jack, ele mata uma porca, ele retira a cabeça da porca e aí coloca sobre uma estaca, e aquilo também é meio que endeusado, meio que se transforma em um deus. Como aquela cabeça atrai muitas moscas, tem daí o título O Senhor das Moscas, porque é assim que eles se referem àquela cabeça. À medida em que o poder vai se desestabilizando e Jack vai se tornando cada vez mais poderoso, a maldade vai aflorando, porque antes eles tinham regras, eles criaram regras de conduta. Aos poucos, essas regras vão perdendo o valor e aquela minúscula sociedade que se formou na ilha vai se corrompendo de maneira muito dramática. É um livro sobre a maldade, é um livro bastante triste, pesado, tem cenas bastante pesadas, tristes. Não vou contar detalhes, porque eu não quero estragar o prazer da possível leitura de vocês. E é mais ou menos isso, gente. É um livro muito bom, muito interessante. Eu o considero um livro de terror, por isso que eu o incluí na lista de outubro. Né? Mas é um terror sem sobrenatural. Ele é diferente daqueles outros livros de terror que eu venho lendo, né? O Exorcista, O Bebê de Rosemary, A Malfadada, A Profecia. Né? Esse aqui é um terror sólido dentro da realidade, sem sobrenatural, sem elementos do sobrenatural. Na semana que vem, dia 31 de outubro, nós encerramos esse pequeno projeto. Aí sim é o Dia das Bruxas, propriamente dito, né? 31 de outubro. E nós falaremos um pouquinho sobre A Noite das Bruxas, de Agatha Christie. Eu também estou terminando assim nas páginas finais do livro de setembro, que acabou ficando para trás, né? Mas eu vou fazer uma resenha bem caprichada, porque é um livro maravilhoso, que é o Misery, do Stephen King. Esse sim, um livro de terror mesmo. E eu acho que ali pela segunda semana de novembro nós faremos essa resenha, quando então as resenhas voltam a ser nos domingos. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê no dia 31 de outubro com A Noite das Bruxas, de Agatha Christie.